Israel com Daniel. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim vai ser um grande prazer estar a bordo com vocês em Israel com Daniel. Na realidade, em outro vídeo mais curto, eu falei rapidamente sobre os tópicos que nós vamos abordar no nosso canal. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais amplo sobre esses tópicos. Quais são eles? Militarismo. Calazans, o que é a concepção militar dentro do contexto de Israel? Aí eu vou falar sobre estratégia e vários pontos, destacando duas guerras, né? A guerra dos 6 dias e também a guerra do Yom Kippur. E quando eu falo de estratégia, essa concepção ela não é somente na questão de guerras, mas essa concepção é levada também sobre outros aspectos do povo judeu, do povo israelita, tais como empreendedorismo, educação, até mesmo na vida pessoal. Nós vamos ver isto dentro da Guerra dos 6 Dias e dentro da Guerra do Yom Kippur. Estratégia supera o número de soldados. Nem sempre um país mais preparado belicamente, mais preparado militarmente, ele vence. A estratégia, ela supera deficiência numérica e deficiência bélica. E nós vamos ver como é que isso aconteceu, ou melhor, acontece, né, dentro de Israel. E como essa concepção é levado para outros aspectos da vida deste povo. Político. A gente não tem como dissociar política do militarismo dentro desse contexto do povo de Israel. Mas, estudando a criação do Estado de Israel, né, na realidade, a gente poderia até fazer essa abordagem dentro do aspecto contemporâneo, levando em consideração a recém-criada em 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas, e depois o desfecho da criação de Israel. Talvez esse termo, criação de Israel, não seja mais propício dentro do aspecto político e dentro do aspecto jurídico. Mas nós vamos entender isto e vamos entender política. E aí nós temos dois brasileiros que tiveram participações importantíssimas dentro da criação de Israel, ou então dentro do aspecto jurídico internacional. Um deles foi Oswaldo Aranha e outro Rui Barbosa. Em se tratando de Oswaldo Aranha, nós vamos trazer um vídeo sobre ele e a participação dele dentro da criação do Estado de Israel. Só um cuidado, né? Cuidado, Oswaldo Aranha não deu o voto Minerva. Algumas pessoas comentam, né, discutem, dizendo que na votação da criação do Estado de Israel, Oswaldo Aranha, que estava presidindo a Assembleia, deu ali o voto decisivo. Não foi bem isto, e repito, a palavra criação do Estado de Israel, em termos jurídicos e políticos, ela precisa ser melhor tratada, e nós vamos explicar se realmente essa palavra, essa expressão criação é a melhor palavra dentro do contexto político e jurídico. E aí vamos ver a participação de Rui Barbosa também. Às vezes, Rui Barbosa participou diretamente ou indiretamente. Nós vamos ver que ele tem, sim, na minha opinião, ele foi o primeiro brasileiro a se manifestar em relação, não à criação de Israel propriamente dita, mas da questão, né, do povo, o movimento antissemita, o movimento sionismo, ele teve, sim, uma participação muito, muito interessante. Alguns dizem que foi uma participação indireta, mas nós vamos entender isto. Entender aspecto político nacional e também aspecto político internacional. Qual foi a participação do Oswaldo Aranha? Não foi voto Minerva. Qual foi a participação de Rui Barbosa? Né? Muito aí interessante, o Rui Barbosa como jornalista, advogado e assim por diante. Tá? No aspecto político, na criação do Estado de Israel, repito essa palavra, a criação ela vai ser bem trabalhada para que nós não possamos
cair alguns equívocos, né, de entendimento sobre teoria geral do direito. Mas teve, sim, a participação de um advogado, jurista, dentro do caso Dreyfus. Eu vou explicar, eu pediria que vocês olhassem, vissem, assistissem com carinho o caso Dreyfus, que é uma série que nós vamos produzir aqui dentro desse contexto, né, da história de Israel. É um capitão francês, judeu, né, servia o exército francês na artilharia. Ele foi acusado injustamente por ter traído a França e o exército francês. Nós vamos ver essa acusação, e aí sim, Rui Barbosa entra nesse contexto. Rui Barbosa era jurídico, era jornalista, ele estava na Inglaterra, exilado nesse momento, e Rui Barbosa ele entra nesse contexto do caso Dreyfus, e quando Theodore Herzl também entra nesse caso, em 1895, e Theodore Herzl ele entende que Dreyfus, né, Alfred Dreyfus, que era um capitão da artilharia do exército francês, ele estava apenas sendo usado, que havia ali uma injustiça. Aí entra a participação do jurista Rui Barbosa. Então, esta injustiça, essa acusação indevida, na realidade, estava encobrindo uma questão maior, que era a questão judaica, que era a questão da perseguição dos judeus e assim por diante. E aí, Theodor Herzl, em 1895, um pouquinho mais adiante, em 1897, ele faz um trabalho, ele faz uma declaração incrível, que nós vamos entender o que é que esse homem, em 1895, depois 1897, em 2 anos, ele faz um trabalho e faz uma declaração simplesmente surpreendente. E aí nós vamos entender aspecto político e jurídico. Theodor Herzl, aqui nós temos uma foto muito interessante. Ao centro, aí de pé, nós temos o David Ben-Gurion. Nós vamos estudar também quem foi, aí sim, qual a participação de David Ben-Gurion dentro da criação do Estado de Israel. Mas aqui nós temos, em maio de 1948, a criação do Estado de Israel. Nós temos aí a foto lá em cima, de quem é? Theodor Herzl. Outro dia eu estava conversando com um especialista, um estudante, um cientista, né? E a explicação dessa foto, né? E muitas pessoas, ao verem essa foto, não têm noção de quem é esse homem que está aí, que é Theodor Herzl, né? E Ben-Gurion, teve uma atitude muito acertada de expor a foto de Theodor Herzl. Infelizmente, poucas pessoas conseguem entender a relação dessa assembleia e desse homem aí em cima. E nós vamos explicar com detalhes essa importante participação de Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele também, como advogado, claro, ele conhecia teoria geral do Estado. Todo advogado estuda isso. E ele vai dentro dessa concepção, aquele trabalho que ele fez entre 1895 e 1897, onde ele faz uma declaração: fundei o Estado de Israel. O que é Estado? O trabalho dele é profundo, porque ele faz ali, ele engloba contexto de país, de povo, nação, governo, território. Ele alcança uma profundidade jurídica, política, que, infelizmente, poucas pessoas conseguem entender isso. Eu vou também depois dar uma aula sobre teoria geral do Estado, uma aula bem resumida, e aí nós vamos entender que concepção é esta coisa magnífica, mas eu vou explicar rapidinho. Embora haja algumas divergências entre especialistas em teoria geral do Estado, eu poderia dizer aqui, e vou explicar melhor depois, que Estado ele contém um triângulo, 3 vértices, 3 lados, que é povo, governo e território.
Se você eliminar um desses vértices, um desses elementos, não existe Estado. Você tirar o povo, eliminar o povo, acabou o Estado. Você eliminar governo, também ou território. E nas guerras antigas, e até mesmo nas guerras contemporâneas, você vai ver que o país beligerante, ele sempre está tentando quebrar um desses vértices. Se ele quebrar um desses vértices, ele elimina o Estado. Daí nós entendemos por que o povo israelita, ou o povo judeu, ele sempre foi perseguido, no sentido de ser eliminado. Se nós olharmos a Bíblia, a gente vai ver tempos bíblicos, ancestrais, patriarcas, Israel sempre passou por vários momentos de guerra, onde o povo ficou em questão. Outra situação, era não é eliminar o povo, mas eliminar o governo. E outra situação era desterrar, tirar o povo da sua terra. Quando tira o povo da sua terra, você elimina o Estado. Daí, nós vemos que Israel foi, sim, perseguido nesses três sentidos, muitas vezes. Quando desterraram, tiraram Israel no ano 70, General Tito, ele entra ali, no general romano, né, e mata os judeus, e quem não morre, acontece a diáspora, né, que é a dispersão, a intenção era desterrar. E eu vi um especialista, um professor, dando aula sobre teoria geral do Estado, e ele fez uma declaração muito importante, que foi a seguinte: dentre a história de todos os povos, nações, países, existe só um que permaneceu mesmo tendo ferido um desses vértices. E ele falou: esse povo é o povo judeu. E aí eu vou explicar para vocês por que é que um povo, mesmo tendo um dos vértices aparentemente destruído, esse povo permaneceu, ou seja, esse Estado permaneceu. E aí a pergunta é: será que foi um elemento sobrenatural? O que é que está por trás da história de Israel que faz com que essa concepção Estado permaneça? E esta concepção foi muito bem elaborada. Theodor Herzl levou 2 anos para elaborar e criar, como ele disse, fundar o Estado de Israel. E ele foi profundo nisso aqui. E eu vou explicar para vocês, tá? A gente vai dar uma aula sobre isto, vamos entender melhor por que Israel permanece, mesmo tendo esses vértices atingidos. E aí a gente começa a entender, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quando a Bíblia usa esse termo, nós temos declarações semelhantes também no Velho Testamento. E quando o Theodor Herzl, ele fala: fundei o Estado de Israel, aí eu faço a mesma pergunta: ele foi jurídico, ele foi político ou foi um profeta? É isso que nós vamos entender, dentre muitas outras coisas. Então, vamos lá? Entender a participação de Theodor Herzl dentro do aspecto político-jurídico é importantíssimo. Aspecto religioso, vamos falar, Calazans? Muito cuidado. Eu gosto de Howard Gardner, nós vamos falar sobre ele. Ele desenvolveu várias inteligências no seu trabalho de doutorado em Harvard, em 1983, e ele fala sobre vários tipos de inteligência que nós chamamos de múltiplas inteligências. E uma delas é a inteligência existencial, muitos também denominam de inteligência espiritual, que não é necessariamente a inteligência religiosa, mas nós precisamos entender essa concepção dentro do Estado de Israel. Eu estou falando aqui povo israelita, povo israelense, judeu. Depois também nós vamos explicar essas diferenças. Tá? Tem aí, sim, uma aplicação muito importante que nós entendemos ao longo do tempo. Né? E aqui, na realidade, vou utilizar como sinônimos, embora não
Essas palavras não são necessariamente sinônimas, mas aqui nós vamos entender, né, genericamente como sendo, e depois a gente explica melhor isso aqui. Educação, acabei de falar das múltiplas inteligências, inteligência pedagógica. Howard Gardner desenvolveu, em princípio, 7 inteligências, hoje há mais, mas nós vamos entender por que o povo de Israel ele alcançou esse momento, essa posição dentro do contexto internacional. Como eu já falei, são vários aspectos, um deles é educação. Sem contar que vários especialistas em educação que teve repercussão internacional foram judeus. Nós vamos explicar isso, a inteligência pedagógica, a inteligência de ensinar. Muito interessante quando Jesus começa a ensinar, e os fariseus, que eram homens, né, muito cultos, estudados, e falavam: quem é este que ensina, né? E não ensina, né, ensina com tanta autoridade. E da onde vem essa autoridade? E é isso que nós vamos explicar, essa autoridade pedagógica, né? Eu estou utilizando esse termo. Então, a educação dentro do contexto israelense ou israelita é, sim, muito importante. Inteligência pessoal, né, nós vamos falar, inclusive vamos dar uma aula sobre múltiplas inteligências dentro do povo, dentro do país, né, do Estado de Israel. E tem 2 inteligências aqui, entre as 9, as 10, que nós vamos ver, muito, muito importantes, que é a inteligência intrapessoal e interpessoal. Mais recentemente, nós temos estudos sobre estes assuntos, falando de temperamentos, personalidade, caráter, inteligência emocional e assim por diante. Esta concepção dentro, principalmente da criação do Estado de Israel, é muito importante, né? Em maio, quando Ben-Gurion ele faz ali a declaração, né, da criação do Estado de Israel, é muito importante como ele se comporta. Depois nós tivemos ali na Guerra de Yom Kippur, a primeira-ministra era Golda Meir, 1973, e a posição dela, como ela se comportou, foi essencial para que o Israel ganhasse, fosse vitorioso, né, naquela guerra, né, na Guerra dos 6 Dias também. Então, não adianta falar em estratégia, se não houver a inteligência emocional ou as múltiplas inteligências. E, neste sentido, Israel é fenomenal. Em 1947, aquelas negociações finais entre 47, novembro de 47 até maio de 48, a inteligência emocional, a intrapessoal, interpessoal, foi essencial para toda a artimanha política e jurídica e bélica. Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro à época, ele foi fenomenal. Sem conjugar essa inteligência seria impossível. Empreendedorismo, então, nem se fala, né? Na realidade, a concepção israelense é uma só, tá? Que abrange várias áreas, as ciências, o militarismo. Nós precisamos entender uma coisa que não acontece principalmente no Brasil e poucos países. O que é que o militarismo pode trazer para a vida pessoal, vida profissional dentro de uma nação, dentro de um Estado? É, sim, muito importante nós entendermos isto aqui. Persuasão, temos aí a Golda Meir, na comunicação, então eles são, um povo, sim, fenomenal. Nós tivemos uma negociação, o Estado de Israel, como eu acabei de falar, passou por uma negociação internacional surpreendente. E Golda Meir, ela foi escolhida por David Ben-Gurion para representar o Israel perante os americanos. E a estratégia dela e a participação dela na criação de Israel é fenomenal. Ben-Gurion faz uma declaração muito profunda. Se o Estado de Israel existe, esta existência deve-se a uma mulher. E esta mulher chama-se Golda Meir.
e entender a participação dela. Muitos, até hoje, a consideram como a Miriam dos nossos tempos, a Miriam contemporânea. Lembrando que Miriam foi a irmã de Moisés nos tempos antigos bíblicos. Nós vamos entender qual foi a estratégia, olha o nome aí, a palavra, a estratégia e a participação, que foi política, né, que foi jurídica, tendo um desfecho militar muito importante na criação. Entender o papel de Golda Meir como uma das mulheres mais importantes do povo de Israel é também um dos nossos objetivos. E aqui, rapidamente, concluindo, eu vou falar sobre as minhas qualificações para que eu possa falar sobre o Estado de Israel. Então, fui militar da Força Aérea Brasileira durante 30 anos como controlador de tráfego aéreo, tendo trabalhado aí também em outros países como controlador de tráfego aéreo, uma repercussão, uma participação, uma atividade nacional e internacional. Jurista, né? Sou professor de Direito há mais de 20 anos e tenho trabalhado aí em várias áreas do direito, como perito, como em investigação e assim por diante. Como piloto comercial, eu fui piloto comercial durante 10 anos, é importante, pois como eu fui controlador, tive a oportunidade de trabalhar na defesa aérea, né? Fui controlador radar, trabalhei na defesa aérea, e eu consigo entender quais foram as estratégias, principalmente da aviação, da FAI, né? Da Força Aérea Israelense, dentro do contexto. Na verdade, eu não quero falar de guerra, não é isso, né? O nosso objetivo não vai ser falar sobre as guerras serão pano de fundo para que nós possamos entender, compreender o contexto israelita, entender qual foi a estratégia utilizada ali nos ataques, por que Israel, militarmente muito em desvantagem, conseguiu vencer essas duas guerras principais, que foi a guerra, até mesmo a guerra da independência, em 48, né? Mas também a guerra dos 6 dias e a guerra do Yom Kippur. Entender isso é, sim, muito importante. Eu sou pastor, professor, seminarista, mas eu quero deixar bem claro aqui que o aspecto não vai ser religioso. Toda a nossa abordagem vai ter uma abordagem militar, como militar que eu fui, da estratégia jurídica, política, tá? Então, não vai ser uma abordagem denominacional, tá? Para a gente não entrar em questões religiosas. Mas nós entendemos que o aspecto sobrenatural, muitas pessoas entendem como aspecto sobrenatural, outras entendem como aspecto sobrenatural, né? E, então, nós vamos, ou aspecto religioso, seja lá o que for, nós vamos aqui trabalhar nesse sentido para que você possa entender o que é que está aconteceu com Israel. Como especialista da área da psicologia e da psicanálise, não tem como dissociar esses dois aspectos dentro da criação de Israel. Estou falando criação, não só a criação, até mesmo antes da criação e até mesmo nos dias atuais. Como assessor político, eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 10 anos como assessor político, e aí a gente entende um pouco de estratégia política, principalmente na criação de Israel. A gente vai ver o que aconteceu ali com Oswaldo Aranha, depois a repercussão internacional da Golda Meir, David Ben-Gurion e outros, né? E aí, uma coisa muito importante, a neuropsicopedagogia. É uma abordagem recente dentro da psicologia, mas entender isto dentro da concepção israelita é sim muito importante. E como investigador criminal, né, nós vamos estudar o caso Dreyfus, nós vamos entender se o caso Dreyfus tinha alguma coisa a ver com a perseguição dos judeus, né? Ou era um processo militar, né? A gente vai entender essa diferença. Para a gente explicar isso, precisamos entender o que é processo, o que é acusação, o que é ampla defesa, tudo isso, né, é importante. Entender, inclusive ali foi a justiça militar francesa e a justiça militar brasileira tem muito a ver com a justiça militar francesa. É incrível como é realizado o processo, quais são os procedimentos, mas
Eu vou me valer da minha área como especialista em direito para que a gente possa entender e você vai chegar à seguinte conclusão. O caso Dreyfus foi uma acusação justa, foi um inquérito policial militar, um processo militar injusto, ou tinha alguma coisa a ver com a criação de Israel ou a perseguição aos judeus? Eu também sou especialista em gerenciamento de crise, inclusive pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e esse ponto é fenomenal. David Ben-Gurion, ele soube fazer isso com muito cuidado. E se ele não tivesse, ele foi especialista, ele não, né? Todos os personagens de relevâncias têm esta qualidade de gerenciar crise. Eu, como piloto e controlador de tráfego aéreo, tive a oportunidade de gerenciar várias crises de aeronaves em emergências, aeronaves pegando fogo e assim por diante. Tive a infelicidade de participar como controlador de tráfego aéreo de alguns incidentes, até mesmo acidentes aeronáuticos. E a gente vai entender como é que se gerencia a crise e como que até hoje o povo israelense gerencia crise. Nós temos, pessoal, temos muitas coisas importantes a serem faladas. Então, eu peço que você acesse o nosso site, Israel com Daniel, no nosso canal do YouTube, e você vai ter uma série de aulas, videoaulas, aspecto político, militar, jurídico, histórico, muito importante, ok? Para mim, professor Calazans, vai ser, sim, um grande prazer tê-los a bordo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Um abraço e tudo de bom.